Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Eu estou gravando o vídeo aqui agora, vai ter aí o barulho do vento, os passarinhos cantando, mas eu vou gravar assim mesmo para a glória de Deus. Eu tenho 18 anos de idade. Agora, dia 13 de outubro, eu vou completar os meus 19 anos de idade para a glória de Deus. E você pode até falar: ah, Gabriel, você ainda é muito novo, tem que viver muito. Ah, Gabriel, você ainda é muito verde, tem que amadurecer. Você ainda é muito novo. Mas, com 18 anos de idade, eu já vivi coisas que pessoas com 20, com 30 anos ainda não viveram. Você que está acompanhando este canal, você que está acompanhando este vídeo, eu creio que você viu o meu testemunho que viralizou, que tem como tema: eu queria ser usado por Deus, mas eu não dava tempo para Deus. E eu quero falar para todos vocês que aquele vídeo não está completo. Como assim, Gabriel? Eu vou falar para todos vocês agora com mais detalhes. Não foque na imagem, não foque em mim agora. Só escuta o que Deus tem para falar com você. Não foca na imagem, como é que tá. Não se importa com isso. Agora, escuta, guarda o que Deus tem para falar com você. Então eu quero falar que aquele vídeo não está completo. Como assim? Quando eu gravei aquele vídeo, eu gravei falando todo o meu testemunho, desde o ventre da minha mãe até quando Deus começou a me usar como pregador do Evangelho. Mas o vídeo ficou muito grande, o meu canal muito pequeno, então ainda não aceitava os vídeos grandes. Então eu tive que cortar o vídeo e ficou só aquela parte, aquele vídeo. Eu queria ser usado por Deus, mas eu não dava tempo para Deus. Então eu vou falar agora com mais detalhes. Eu gravei todo o meu testemunho completo, mas o YouTube não aceitou porque o meu canal ainda não postava vídeos grandes. Mas agora eu vou falar com mais detalhes. Eu estou gravando tudo organizado aqui. O meu testemunho é desde o ventre da minha mãe, quando eu conheci o Evangelho, quando eu me afastei do Evangelho, vai estar tudo organizado aí para a glória de Deus. Eu creio que você viu também o meu testemunho que tem como tema: eu fui liberto de 3 demônios. E eu vou começar por aqui. Logo quando eu voltei para a casa do Pai, com poucos dias, os irmãos da igreja, eles estavam organizando para ir ao monte. E eles falaram: Gabriel, vamos. E eu falei: tá bom, tá tudo certo, eu vou. Então, chegando lá, não deu para subir o monte porque começou a chover. E entramos dentro de uma casa do lado do monte. E ali começou a oração, como eu falei no testemunho. E o pastor, ele começou a orar por mim, foi aquele processo, e eu fui liberto de 3 demônios. Então, naquele momento que o pastor falou: você está liberto em nome de Jesus. Aí ele falou: agora você vai ficar de pé e você vai abraçar a tua mãe. Eu abracei a minha mãe me abraçou, e o pastor falou: meus irmãos e minhas irmãs, agora vocês vão levantar as mãos e vocês vão começar a clamar pela vida do jovem Gabriel e pela vida da mãe do Gabriel. Então os irmãos e as irmãs começaram a clamar, começaram a orar. E há muito tempo que eu não falava em línguas estranhas, mas naquele dia, quando os irmãos estavam clamando, estavam orando, eu fui renovado pelo Espírito Santo. E no mesmo momento que eu fui renovado, abraçado com a minha mãe foi batizada no Espírito Santo para a glória de Deus. Aleluia. Deus é fiel. Adoro teu Deus. Onde você estiver, dá um glória, glória a Deus. Aleluia. Onde você estiver, louvado seja Deus. Então ali,
Deus já estava fazendo uma grande obra na minha vida. E eu lembro, voltando para casa já de manhã, eu e a minha mãe, e ela falou: meu filho, eu estou sentindo algo tão maravilhoso dentro de mim. Eu estou com vontade até de falar em línguas estranhas aqui agora. Eu falei: eu também, mãe. Eu estou sentindo algo tão maravilhoso dentro de mim. E eu fui dormir, a minha mãe também. Quando eu acordei ainda de manhã, eu vejo a minha mãe e eu falei: oi, mãe, bom dia, como a senhora está? E ela me abraçou e falou: bom dia, meu filho, eu estou bem, eu estou sentindo algo tão maravilhoso dentro de mim. Então eu nunca tinha feito isso com a minha mãe, nunca tinha feito isso. Mas naquele dia eu abracei a minha mãe com tanto amor, com tanto carinho, e eu falei: bom dia, mãe, como a senhora está? Então eu lembro que eu discutia muito com a minha mãe dentro de casa. Quase todos os dias eu discutia com a minha mãe dentro de casa quando eu servia Satanás. Mas naquele dia que Deus me libertou, naquele dia que eu cheguei do monte, eu abracei a minha mãe com tanto amor e falei: bom dia, como a senhora está? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo de Deus já estava me lapidando, já estava me aperfeiçoando. Louvado seja Deus. Então eu comecei a focar na obra de Deus, comecei a ir para a igreja. Era aquele fogo, aquele poder de Deus, aquele mistério. Falava em línguas estranhas, era algo muito bom. E eu comecei a pregar. Mas eu sentia que não era só aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu sentia que Deus ainda tinha algo maior para a minha vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu via um pastor pregando, muito usado por Deus. E eu falei: Senhor Deus, eu quero ser igual a esse pastor. Mas entenda, eu não queria copiar aquele pastor. Eu não queria invejar aquele pastor. Eu não queria falar como ele falava, não. Eu queria ter o que ele tinha. O que ele tinha, Gabriel? Poder de Deus, autoridade de Deus, unção e ousadia. E eu falava: Senhor, eu quero ser igual a esse pastor. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu ia pregar, ia para a igreja, mas eu sentia que não era só aquilo que Deus queria para mim. Eu queria ser muito usado por Deus. Eu imaginava eu no púlpito pregando, eu imaginava eu nas cidades pregando. E eu falava: Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser a tua boca na terra. Aleluia. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu ainda tinha vários vícios. É o que, Gabriel? Eu ainda tinha vários vícios. Namorava com pessoas mundanas. Tinha muitas amizades mundanas. Tinha vários vícios no celular. Falava coisas que não agradavam a Deus. E dentro da igreja. Dentro da igreja, renovado, falando em línguas, pregando. Mas eu ainda tinha vários vícios. E todas as vezes que eu ia fazer algo de errado, Deus falava: não é aí que eu te quero. Aí não é o teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus está falando com você neste momento. Aleluia. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Então, todas as vezes que eu ia fazer algo de errado, Deus falava: não é aí que eu te quero, aí não é o teu lugar. E eu lembro que toda tardezinha eu saía para jogar bola. Eu perdia todo o meu tempo fazendo as coisas assim que não tinha proveito, coisas vãs. E quando era no culto de jovens, eu não sabia nem o que falar, o que fazer, porque eu não me preparava antes. Porque eu ficava dando tempo às coisas vãs. Então eu lembro que quando eu fui jogar bola, o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração. Bradou no meu coração dizendo: como é que tu quer ser usado por mim? Se ao invés de tu tá me dando tempo, tu está dando tempo às coisas vãs que não convém. Você pode até duvidar, você pode não acreditar, mas Deus sabe do meu coração. Deus falou comigo. Deus bradou aqui dentro do meu coração. Então naquele momento que eu senti Deus falando comigo, eu peguei a minha sandália e fui para casa. E foi quando eu me ajoelhei e falei: Deus,
A partir de hoje, eu largo tudo para te servir. Largo as amizades, largo namorada, largo tudo. Eu vou mudar o meu vestir, vou mudar o meu falar, o meu jeito de agir. Mas eu só te peço uma coisa, me usa na palavra. Eu só te peço uma coisa, me usa na palavra. Deus da glória, aleluia. E eu lembro que eu gostava muito de ir para o círculo de oração. Eu gostava muito de ir para o círculo de oração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes, antes de ir para o círculo de oração, eu falava: Deus, só me dar a oportunidade se o Senhor for me usar. Usa a dirigente do círculo de oração. Só me dá a oportunidade se o Senhor for me usar. Se não, não me dar a oportunidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sabe quando é coisa de Deus mesmo acontecendo na terra? Eu fui para o círculo de oração. Chegando lá, aquela presença, aquela glória de Deus. E na hora da palavra, a dirigente pegou o microfone e falou: hoje quem vai pregar é o obreiro. Aleluia. Quando é coisa de Deus na terra, ninguém impede o agir de Deus. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Então ela falou: hoje quem vai pregar é o obreiro. O obreiro pegou o microfone e falou: meus irmãos e minhas irmãs, a oportunidade não é minha. A oportunidade é do jovem Gabriel, aleluia. E eu, em pensamento, falando com Deus, eu falei: Deus, já que a oportunidade é minha, faz do jeito que o Senhor quer. Me usa, Deus da glória, aleluia. E naquele momento que eu peguei o microfone, eu comecei a pregar. Comecei a pregar, meus irmãos e minhas irmãs. E quando eu fechei os meus olhos, o Espírito Santo de Deus me tomou naquele momento. Eu não queria fazer aquilo, mas foi Deus ali na minha vida. Deus me tomou. Eu saí marchando no meio da igreja. Eu saí marchando no meio da igreja. E eu lembrei de uma criança com 11 anos de idade, que Deus usava em profecias, Deus usava em revelações. Essa criança era eu, meus irmãos e minhas irmãs, com 11 anos de idade. Naquele dia que eu saí marchando no meio da igreja, o Espírito Santo desenterrou os meus dons espirituais. E Deus começou a me usar na revelação. Deus começou a me usar em profecia. Som derecho plecaio teremaço e que me nefácia. E eu entregava para um, entregava para o outro. E Deus me usava em revelações, em profecias. Eu entregava para uma irmã, entregava para outra irmã, entregava para os jovens profecias e revelações. Quando eu olhei para uma irmã, a irmã estava chorando. Eu olhei para outra irmã, a irmã estava tremendo. Eu olhei para os jovens estavam chorando. Ronderei, camanto e defácia. E eu marchava, eu pulava, eu rodava. E naquele momento que Deus estava me usando, meus irmãos e minhas irmãs, eu senti Deus falando comigo: eu vou te preparar aqui, jovem. Eu vou te preparar aqui, jovem, derga sou derrécia. E depois eu vou te levar em vários lugares desta terra. Deleite o plecaio derga sai. Eu vou soprar o teu nome sobre a terra. Derga maio candoverga. Eu vou te levantar. Eu vou te levantar, derevaço e que me nefácia. Ei, você que está me escutando agora, você que está aí me escutando agora, remaço e defácia, leio te plecaçoe que me neversia. Eu sei que é difícil, são muitos empecilhos, são muitos vícios, são muitas coisas para te impedir, mas assim como eu fui liberto,
assim como eu passei pelo processo da libertação, e Deus começou a me usar na terra dos viventes, Ele vai fazer do mesmo jeito na tua vida. Labrassurian de plouviastergia, labrassou equeminevárcia. Não importa se você está na homossexualidade, não importa se você está no adultério, não importa se você está na fornicação. O que importa é que o Deus Todo-Poderoso vai chegar na tua vida, Ele vai te lapidar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te libertar, e depois que você passar pelo processo da libertação, Deus vai te levantar na terra dos viventes, e não vai ter capeta dos infernos que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Se tu recebe essa palavra, abre a boca e adora. Rebandarasaio, remasso e que me nefácia, deio derevas. Adoro o nome do teu Deus, adoro o nome do teu Deus. Oh, derga maio cando verga sai. Deus vai te libertar. Não importa se você tem vícios no celular, não importa se você está no adultério, na fornicação, na homossexualidade. Deus vai chegar na tua vida, Deus vai espedaçar correntes, Deus vai quebrar grilhões e vai te libertar, e vai te libertar. Recebe em nome de Jesus, Deus vai te libertar. Labrai ostergia maia sou, que mine fácia lai ostergia, labrai oste que mine flácia, laios te que mine versia, rebrassuriam de plovia, alaios te plaio, remine fácia, lemine colvias taio, remandarasoe, labrassuriam de plovia, alaios tergia. Recebe libertação de Deus, recebe poder de Deus. Não vai ter capeta dos infernos que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Rebandarasaio, reminácia, recalaio, ostergia. Oh, derrécia, laio, ostergia. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Operando eu na tua vida, quem impedirá? Guarda tudo o que foi dito. Deus vai te libertar. E quando você passar pelo processo da libertação, Deus vai te usar na terra dos viventes. Guarda tudo o que foi dito, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.